Estava no corredor de massas do mercado quando vi. Meus dedos travaram na tela do celular, o carrinho parado ao meu lado, enquanto outras pessoas passavam sem perceber que meu mundo acabava de desabar de novo. A foto deles dois sorrindo. Ele com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, o braço ao redor dela, e a legenda. Aquela maldita legenda que perfurou meu peito como uma lâmina afiada. Graças a Deus tenho uma mulher que cuida do seu corpo, diferente de certas pessoas. Meu nome não estava lá. Mas não precisava estar. Todo mundo que nos conhecia sabia exatamente de quem ela estava falando. As curtidas já passavam de 100. Comentários se acumulavam. Emojis de aplausos, de risadas, de corações. E lá embaixo, entre tantos rostos conhecidos, a sogra. Ex-sogra. Dona Marisa tinha curtido. Senti minhas pernas fraquejarem. Encostei no carrinho para não cair, o sangue subindo para o rosto em ondas de calor que me fizeram suar frio. Uma senhora passou por mim e me olhou preocupada, mas eu nem consegui sorrir de volta. Só conseguia olhar para aquela tela, lendo e relendo, como se as palavras pudessem mudar de sentido. Mas não mudavam. Era humilhação. Pública. Deliberada. Cruel. Meu nome é Janine dos Santos. Tenho 42 anos, moro em São Paulo, na Zona Leste, e durante quase 12 anos fui casada com Alcindo Ferreira dos Santos. Não foi um casamento de conto de fadas, mas também nunca foi um pesadelo. Era real. Contas para pagar, sonhos para construir, brigas bobas e reconciliações, churrascos de domingo com a família, viagens modestas para o litoral nas férias. A vida normal de um casal brasileiro trabalhador. Conheci Alcindo numa festa de São João em Itaquera. Eu tinha 23 anos e acabara de sair da faculdade de administração. Ele era 3 anos mais velho. Trabalhava com o pai numa pequena empresa de materiais de construção. Tinha aquele jeito seguro de homem que sabe o que quer. Me conquistou aos poucos. Não foi amor à primeira vista, foi amizade que virou carinho, carinho que virou namoro, namoro que virou casamento. Construímos muita coisa juntos. Começamos num apartamento alugado de 2 quartos em São Mateus. Eu trabalhava como assistente administrativa. Ele assumiu a gerência da loja do pai quando o velho teve o primeiro infarto. Juntamos cada centavo. 5 anos depois, conseguimos comprar nosso próprio apartamento, num prédio simples mas nosso, com 3 quartos e uma varanda onde eu colocava minhas plantas. Foi nessa época que comecei a ajudar na empresa da família. No começo era só, dá uma olhada nas contas, Janine. Você entende disso. Depois virou, organiza essas notas fiscais para mim? Logo eu estava controlando o fluxo de caixa, negociando com fornecedores, resolvendo problemas com o contador, sem carteira assinada, sem salário fixo. É para ajudar a família, diziam. E eu, boba, achava que estava investindo no nosso futuro. A empresa cresceu. De uma loja, passamos para 3. O faturamento triplicou em 4 anos. Alcindo estava sempre ocupado, sempre viajando para fornecedores, sempre com reuniões. Eu segurava a retaguarda. Planilhas, controles, organização. Fui eu quem estruturou o sistema de estoque. Fui eu quem negociou as condições para abrir a 2ª filial. Fui eu quem salvou a empresa quando descobri que um dos funcionários estava desviando dinheiro. Mas na hora de reconhecer, era sempre a empresa do Alcindo cresceu, o Alcindo está indo bem. Eu era a esposa que ajudava. Não que eu reclamasse muito, achava que era assim mesmo, que casal era equipe, que eu estava construindo o nosso patrimônio. Até que, aos poucos, Alcindo começou a mudar. Ficava mais tempo fora, chegava tarde. O celular sempre com a tela virada para baixo. Conversas que eram interrompidas quando eu entrava na sala. Aquele distanciamento silencioso que corrói um casamento sem fazer barulho. Eu sentia, claro que sentia, mas tinha medo de perguntar, medo de confirmar, medo de enfrentar. Até o dia em que ele mesmo disse. Foi numa quinta-feira à noite. Lembro porque eu tinha acabado de fazer lasanha, o prato favorito dele, numa tentativa patética de reconquistar algo que eu nem sabia se ainda existia.
Ele mexeu na comida sem comer. Ficou em silêncio. Então soltou. Acho que a gente precisa conversar. Meu estômago afundou. Eu sabia, claro que sabia, mas ouvir era diferente de saber. Sobre o quê? Forcei minha voz a soar normal, como se não estivesse sentindo o mundo desabar. Ele suspirou, largou o garfo, passou as mãos pelo rosto num gesto cansado que eu conhecia tão bem. Não está funcionando mais, Janine. As palavras saíram baixas, quase um sussurro, como se falar baixo doesse menos. Você sabe que não está. Pisquei, tentando segurar as lágrimas que já começavam a arder nos olhos. Não ia chorar. Não ainda. Então é isso? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. 12 anos e você só... desiste? Não é desistir. Ele finalmente me encarou, e vi nos olhos dele algo que me doeu mais que qualquer palavra. Indiferença. É aceitar que mudamos, que seguimos caminhos diferentes. Que caminhos? Senti a raiva começar a ferver dentro de mim, substituindo a dor. Eu segui o seu caminho. Trabalhei na sua empresa, apoiei os seus sonhos, e agora você vem me dizer que seguimos caminhos diferentes? Não foi assim, ele começou, mas eu o cortei. Foi sim. Levantei da mesa, a cadeira raspando no chão com um som estridente. Mas tudo bem, Alcindo. Se é isso que você quer, vamos terminar. Esperava que ele argumentasse, que lutasse, que mostrasse algum sinal de que ainda se importava. Mas ele só assentiu. E isso doeu mais que tudo. O divórcio foi... tranquilo. Assustadoramente tranquilo. Dividimos os bens. Eu fiquei com o apartamento e metade das economias. Ele ficou com a empresa e a outra metade. Assinamos papéis. Cumprimentamos advogados. Foi tudo muito civilizado. Civilizado demais para 12 anos de vida compartilhada. Mas teve uma coisa que meu advogado, Dr. Roberto Mendes, insistiu em incluir no acordo. Janine, ele disse, ajeitando os óculos enquanto revisava os documentos. Você trabalhou naquela empresa durante anos. Sem carteira, sem pagamento formal, mas com contribuição mensurável. Eu quero incluir uma cláusula de compensação. Não precisa, respondi, exausta demais para brigar por mais nada. Só quero que isso acabe. Precisa sim. Ele me olhou com aquela firmeza paternal que me fez confiar nele desde a primeira consulta. Se a empresa apresentar crescimento acelerado ou expansão em determinado período pós-divórcio, você terá direito à revisão, auditoria e compensação pelo trabalho não remunerado. É justo, é seu direito. Alcindo nunca vai aceitar isso. Ele vai, porque está com pressa de terminar isso, e essa cláusula parece inofensiva. Ele não acha que vai precisar pagar, acha que você está sendo boba. Ele estava certo. Alcindo assinou sem questionar. Mal leu. Só queria sua liberdade de volta. E conseguiu. 3 meses depois do divórcio finalizado, eu ainda estava me adaptando a viver sozinha. O apartamento parecia grande demais. Silencioso demais. Eu acordava de madrugada achando que ouvia os passos dele no corredor, só para lembrar que ele não estava mais ali. Voltei a trabalhar como assistente administrativa numa empresa de logística. Salário modesto, mas era meu. Honesto. Com carteira assinada e direitos. Pela primeira vez em anos, eu tinha meu próprio dinheiro, sem depender de prolabore ou participação nos lucros, que nunca vinham. Fiz terapia. Comecei a caminhar de manhã. Voltei a encontrar as amigas que tinha negligenciado durante o casamento. Aos poucos, fui me reconstruindo. E então soube que ele estava com outra. Mariana Cristina. 28 anos. Personal trainer. Corpo definido. Sorriso de comercial de pasta de dente. Feed do Instagram repleto de fotos de academia. Pratos saudáveis e frases motivacionais prontas. Soube por uma amiga em comum. Carolina me ligou um sábado de manhã, a voz carregada daquela pena que eu odiava. Janine. Você já viu? Viu o quê? O Alcindo. Ele está com alguém.
Meu coração deu um pulo estranho. Não era surpresa, mas era real. Quem? Uma personal, Mariana alguma coisa. Tem 20 e poucos anos. Ele postou foto com ela. Desliguei e fui olhar. Não resisti. Lá estava. Os dois juntos num restaurante chique, ele com aquele sorriso largo, ela grudada nele. Legenda: recomeços. Li os comentários. Dona Marisa, minha ex-sogra, tinha comentado corações. Amigas dela também. Pessoas que tinham ido no meu casamento agora estavam celebrando o recomeço dele. Fechei o aplicativo. Respirei fundo. Chorei um pouco. Mas segui em frente. Não comentei. Não dei unfollow. Não fiz cena. Só deixei pra lá. Durante semanas, eu me forcei a não olhar. Bloqueei o impulso de checar se ele tinha postado mais alguma coisa. Foquei no meu trabalho, na minha terapia, na minha vida. Até que naquele dia, no mercado, eu abri o Instagram sem pensar e vi aquela foto, aquela legenda, aquela humilhação pública. Graças a Deus, tenho uma mulher que cuida do seu corpo, diferente de certas pessoas. Foi como levar um soco no estômago. Um soco que tirou todo o ar dos meus pulmões e me deixou tonta, apoiada no carrinho de mercado, enquanto o mundo girava ao meu redor. Não era só sobre meu corpo. Era sobre tudo. Era dizer que eu não era suficiente, que ela era melhor, que eu tinha falhado. E era público, para todos verem, para todos julgarem, para todos rirem. Olhei ao redor do mercado, paranoia tomando conta. Será que alguém aqui tinha visto? Será que estavam me olhando? Será que sabiam? Uma funcionária passou empurrando um carrinho de reposição. Olhou para mim. Desviou rápido. Ela viu. Ela sabe. Minha respiração ficou difícil. Suor escorria pelas minhas costas apesar do ar-condicionado do mercado. Eu precisava sair dali. Precisava ir para casa. Precisava... Mas não conseguia me mexer. Só conseguia olhar para aquela tela. Para aqueles comentários que continuavam chegando. Lindos vocês dois. Ela é maravilhosa mesmo. Cuidar de si é prioridade. Cada comentário era uma facada. Cada emoji era uma risada na minha cara. E então vi o pior. Um comentário da Dona Marisa. Meu filho merece ser feliz. Finalmente encontrou quem valoriza ele. Minha ex-sogra. A mulher que eu chamava de mãe. Que me abraçava nos churrascos. Que chorou no meu casamento. Estava ali, publicamente, validando minha humilhação. Algo dentro de mim quebrou. Mas não da forma que você imagina. Não foi desespero, não foi dor. Foi clareza. Uma clareza fria e cristalina que cortou através da vergonha e da mágoa como uma lâmina afiada. Eles queriam me humilhar? Queriam me fazer sentir pequena? Queriam que eu sumisse envergonhada? Não iam conseguir. Meus dedos se moveram sozinhos. Curti a publicação. Depois, com calma deliberada, escrevi um comentário. 4 palavras. Apenas 4. Parabéns. Investiu nas 3. Simples. Direto. Aparentemente inofensivo. Postei. Respirei fundo. Guardei o celular. Terminei minhas compras com as mãos tremendo ligeiramente, mas com a cabeça erguida. Quando cheguei em casa, coloquei as compras na geladeira, sentei no sofá e deixei o celular de lado. Não ia ficar olhando. Não ia dar a eles essa satisfação. Fiz um chá. Liguei a TV. Tentei focar em qualquer coisa, mas minha cabeça não parava de trabalhar. Investiu nas 3. 3 lojas. A empresa tinha 3 lojas agora. Informação que eu tinha porque ainda tinha contato com alguns funcionários antigos, porque tinha ajudado a construir aquilo tudo. E investiu. Expansão, crescimento, exatamente o que estava previsto na cláusula do divórcio. Meu celular vibrou, depois vibrou de novo, e de novo. Ignorei. Só na manhã seguinte, quando acordei, é que olhei. 23 notificações. Abri o Instagram. Estava bloqueada. O perfil da Mariana tinha virado privado. A publicação tinha sumido. Mas tinha mensagens. Da Carol. Janine, o que você fez? Todo mundo tá comentando. De outras amigas. Você tá bem? Precisa de algo? Brilhante!
E 3 ligações perdidas, todas do Alcindo. Sorri. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade, porque finalmente eu entendia. Aquelas 4 palavras não eram uma resposta. Eram um aviso. E alguém tinha entendido exatamente o que eu quis dizer. Oi, meu nome é Janine dos Santos, tenho 42 anos e esta é a história de como uma humilhação pública se transformou na minha maior vitória. Se você está assistindo isso agora, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e me diga nos comentários. Que horas são aí na sua cidade? De onde você está me assistindo? Eu quero conhecer cada um de vocês que está aqui comigo nessa jornada, porque o que vem a seguir, você não vai querer perder. O telefone tocou pela 4ª vez naquela manhã. Eu estava na cozinha preparando café, quando o nome dele iluminou a tela do celular. Alcindo. De novo. Minha primeira reação foi ignorar. Deixar tocar até cair na caixa postal, como tinha feito com as 3 ligações anteriores. Mas algo me fez parar. A mão no ar, segurando a xícara de café, os olhos fixos naquele nome piscando insistentemente. Ele nunca liga. Nunca. Desde o divórcio, nossa comunicação tinha sido 0. Nada. Silêncio absoluto. Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Sem mensagens, sem ligações, sem contato. E agora, de repente, 4 ligações em menos de 2 horas, por causa de 4 palavras. Parabéns. Investiu nas 3. Atendi no último toque, antes que caísse na caixa postal. Coloquei no viva voz e voltei a preparar meu café, fingindo uma calma que não sentia. Meu coração batia acelerado, mas minha voz precisava sair firme. Alô? Janine. A voz dele saiu rápida, quase atropelada. Precisamos conversar. Sobre o quê? Despejei o café na xícara, o líquido escuro fumegando. Minha mão estava surpreendentemente firme. Sobre o comentário. Por que você escreveu aquilo? Aquilo o quê? Fingi inocência, levando a xícara até os lábios. O café estava quente demais, mas tomei um gole mesmo assim, deixando o silêncio se prolongar entre nós. Você sabe do que eu tô falando, Janine? Havia irritação na voz dele agora, misturada com algo que eu não conseguia identificar. Nervosismo? Aquele comentário sobre investimento, sobre as 3. Ah, sim. Encostei na pia, cruzando os braços enquanto olhava pela janela da cozinha. Lá embaixo, na rua, a vida seguia normal. Carros passando, pessoas indo trabalhar. O mundo continuava girando, alheio ao pequeno terremoto que estava começando. Parabéns pela expansão. Soube que a empresa cresceu bastante. Não é sobre isso. Ele estava ficando impaciente. É sobre a forma que você falou. As pessoas estão interpretando errado. Interpretando o quê? Sorri, mesmo ele não podendo ver. Eu dei os parabéns. Foi mal educado? Janine. Ele suspirou, aquele suspiro cansado que eu conhecia tão bem. Vamos parar com isso. Eu sei que você ficou chateada com a postagem da Mariana. Chateada? A palavra saiu mais afiada do que eu pretendia. Coloquei a xícara na pia com mais força que o necessário. Você acha que eu fiquei chateada? Ela não quis dizer nada demais. Você levou para o lado pessoal. E ali estava, a minimização, o gaslighting que tinha marcado os últimos anos do nosso casamento. Você está exagerando. Não foi isso que eu quis dizer. Você está levando para o lado pessoal. Não quis dizer nada demais? Minha voz subiu, a calma se quebrando. Alcindo, ela literalmente me humilhou publicamente. Com você ao lado dela, com curtida da sua mãe. E você vem me dizer que eu levei para o lado pessoal? Não era sobre você. Era sim! Eu gritei, surpreendendo a mim mesma. Respirei fundo, forçando a voz a voltar ao normal. Era sobre mim. Todo mundo que nos conhece sabia que era sobre mim. Não me trata como idiota. Silêncio do outro lado. Longos segundos onde só ouvia a respiração dele através do telefone. Quando falou novamente, a voz tinha mudado. Mais baixa, mais cautelosa. Tá bom. Talvez ela tenha exagerado. Vou conversar com ela sobre isso. Mas o seu comentário,
As pessoas estão pensando coisas, estão fazendo perguntas. Que perguntas? Sobre a empresa, sobre investimento, sobre você ter tido participação. Ele estava escolhendo as palavras com cuidado agora. Teve gente perguntando se você era sócia, se tinha ações, se ia processar. Ah, então era isso. Não era sobre me pedir desculpas, não era sobre a humilhação que tinha passado. Era sobre proteger o patrimônio dele, a empresa dele, o futuro dele. E isso te preocupa? Perguntei, a voz perigosamente calma de novo. Não, quer dizer, não é preocupação, é que você sabe como são as coisas. Comentários assim podem gerar mal-entendido, podem afetar a reputação da empresa. E a gente já resolveu tudo no divórcio, não resolveu? Tá tudo certo entre a gente. Tá tudo certo entre a gente. Como se humilhação pública fosse algo que deixava tudo certo. Alcindo, comecei, minha voz serena como um lago antes da tempestade. Você se lembra do nosso acordo de divórcio? Lembro. Por quê? Você leu ele todo? Cada cláusula? Claro que li. A resposta veio rápida demais, defensiva demais. Nós dois sabíamos que era mentira. Então você se lembra da cláusula sobre compensação? Silêncio. Um silêncio que disse tudo. Que cláusula? A voz dele tinha ficado pequena. Aqui diz que se a empresa apresentar crescimento acelerado ou expansão em período pós-divórcio, eu tenho direito à revisão, auditoria e compensação pelo trabalho não remunerado. Recitei de memória cada palavra gravada no meu cérebro desde o dia que Dr. Roberto as explicou. Você assinou, Alcindo. Está no contrato. Isso não... Você não vai fazer isso. Não era pergunta, era negação. Pânico começando a se instalar. Fazer o quê? Exercer meus direitos legais? Janine, pelo amor de Deus, não precisa ser assim. A gente pode conversar. A gente sempre conversou. Somos pessoas razoáveis. Razoáveis? Eu ri, uma risada seca, sem humor. Alcindo, sua namorada me humilhou publicamente. Chamou atenção para o meu corpo, para as minhas supostas falhas, na frente de centenas de pessoas. Sua mãe curtiu, seus amigos comentaram. E você quer que eu seja razoável? Eu vou fazer ela se desculpar. A gente tira o post. Ela já tirou, aliás. Tá resolvido. Não está resolvido. Nunca mais vai estar. Então o que você quer? Dinheiro? É isso? A voz dele estava ficando áspera agora, mostrando a irritação real. Quanto você quer para deixar isso para lá? E ali estava a verdade. Para ele, tudo tinha preço. Tudo podia ser resolvido com dinheiro. 12 anos de casamento reduzidos a uma transação comercial. Minha dignidade com um valor monetário. Não quero seu dinheiro, Alcindo. Minha voz estava firme como pedra. Quero o que é meu por direito, o que eu trabalhei para construir, o que você nunca me reconheceu. Você não trabalhou naquela empresa. Ele explodiu finalmente, a máscara de calma caindo completamente. Você ajudava, é diferente, era a favor de família. Favor? A palavra queimou na minha garganta. Eu passei 7 anos organizando as finanças daquela empresa. Eu estruturei o sistema de estoque. Eu negociei com fornecedores. Eu salvei vocês quando o Rodrigo estava desviando dinheiro. Favor? Você fez isso porque era casada comigo, porque a empresa era nossa. Era engraçado. Na hora de assinar o Prolabore, a empresa era só sua. Na hora de colocar nome no contrato social, era só sua. Na hora de definir participação nos lucros, era só sua. Mas o trabalho era nosso. Janine. A voz dele ficou mais baixa, quase suplicante. Não faz isso, pelo que a gente já foi um dia. Pela história que a gente teve. Não destrói o que eu construí. O que você construiu? Senti as lágrimas ameaçarem, mas forcei-as para baixo. Não ia chorar. Não agora. Eu ajudei a construir aquilo, Alcindo. E você sabe disso. No fundo, você sabe. Se você fizer isso, vai se arrepender. A ameaça velada estava ali, clara como cristal. Vai ficar sem nada. Vai gastar tudo em advogado e no final não vai conseguir provar nada. Acho que vou arriscar.
Janine, desliguei. Minhas mãos estavam tremendo agora, a adrenalina da conversa finalmente me atingindo. Segurei a borda da pia, respirando fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado no meu peito. Ele tinha me ameaçado. Depois de tudo, depois da humilhação, ele tinha me ameaçado. Mas havia algo mais. Algo na voz dele. No desespero mal disfarçado. Ele estava preocupado. Realmente preocupado. Por quê? Peguei meu celular e disquei. Dr. Roberto Mendes, escritório de advocacia. Doutor. Roberto, é a Janine. Janine! A voz dele ficou animada. Estava esperando sua ligação. Vi o comentário. Brilhante, diga-se de passagem. O Alcindo acabou de me ligar, 4 vezes esta manhã. Imagino. Ouvi o som de papéis sendo mexidos. Porque ele sabe que pisou na bola. E porque agora a expansão da empresa é de conhecimento público. Como assim? Janine, você trabalhou naquela empresa. Conhece gente de lá ainda? Alguns funcionários antigos, sim. Ah, então você provavelmente não sabe do seguinte. A empresa não só expandiu. Ela triplicou o faturamento. Abriu não uma, mas 2 novas filiais. E mais. Começaram a importar material de fornecedor chinês, cortando custos pela metade. Estão numa trajetória de crescimento exponencial. Meu coração disparou. Como você descobriu isso? Tenho meus contatos. E, além disso, informações de empresas são públicas em muitos casos. Mas há mais, Janine. Muito mais. O quê? Preciso fazer algumas verificações antes. Mas posso ir aí? Hoje à tarde? Acho que precisamos conversar pessoalmente. Claro. Que horas? 3 da tarde. E Janine? Ele fez uma pausa. Não atenda mais ligações do Alcindo. Não fale mais com ele. Qualquer comunicação a partir de agora será através de mim. Entendido? Entendido. Desliguei e olhei pela janela novamente. O sol estava alto, o céu azul sem nuvens. Um dia bonito de primavera em São Paulo. O tipo de dia onde tudo parecia possível. Meu celular vibrou. Mensagem da Carol. Girl, você virou assunto. Todo mundo tá falando do seu comentário. A Mariana excluiu todas as redes sociais. O Alcindo tá surtando. Que rainha! Não respondi. Não ainda. Porque algo estava se formando na minha mente. Uma consciência. Uma compreensão. Aquela postagem não tinha sido apenas crueldade gratuita. Havia algo mais por trás. Uma confiança excessiva. Uma arrogância. Mariana tinha me humilhado publicamente porque achava que podia. Porque achava que eu não reagiria. Porque achava que estava segura. Por quê? O que ela sabia que eu não sabia? Às 3 da tarde em ponto, minha campainha tocou. Dr. Roberto estava na porta, pasta debaixo do braço, expressão séria, mas com aquele brilho nos olhos que eu já conhecia. Era o olhar dele quando descobria algo interessante num caso. Entre, disse, abrindo o caminho. Ele não perdeu tempo. Sentou no sofá, abriu a pasta e espalhou vários documentos na mesa de centro. Janine, você sabia que a Mariana foi contratada pela empresa? Pisquei processando. Como assim contratada? Ela trabalha lá, oficialmente. Assistente administrativa. Salário de 6.000 por mês. 6.000? Minha voz saiu esganiçada. Eu nunca recebi salário quando trabalhei lá. Exatamente. Ele apontou para um dos documentos. Mas fica melhor. Ou pior, dependendo do ponto de vista. Ela foi contratada 3 meses atrás. Sabe o que ela faz? O quê? Controle financeiro. O mundo parou. Controle financeiro. A função que eu exercia. Sem salário. Sem reconhecimento. E agora ela, a namorada de 28 anos, sem formação em administração, sem experiência comprovada, estava sendo paga para fazer o que eu fazia de graça. Tem mais. Dr. Roberto puxou outro documento. Nos últimos 3 meses, houve movimentações estranhas. Pagamentos para empresas que não constam como fornecedores oficiais. Notas fiscais com valores duplicados. Dinheiro saindo para contas que ninguém consegue rastrear direito. Desvio? Sussurrei.
Possível. Ou incompetência extrema. Ou ambos. Ele me olhou sério. Janine, aquela empresa que você ajudou a estruturar, que tinha controles rígidos, que funcionava como um relógio, está uma bagunça. E começou exatamente quando a Mariana assumiu o financeiro. Minha cabeça girava. O Alcindo sabe disso? Provavelmente não. Ele está focado na expansão, nas novas lojas, nos novos contratos. Delegou o financeiro para ela porque confia, ou porque ela o convenceu que sabia o que estava fazendo. E não sabe. Nem um pouco. Dr. Roberto juntou os papéis. Mas aqui está o interessante. Você tem direito, por contrato, a solicitar auditoria. E quando a auditoria começar, tudo vai vir à tona. Todos os erros, todas as movimentações suspeitas. Tudo. Ele vai me odiar. Provavelmente. Dr. Roberto me olhou com aquela expressão paternal. Mas a pergunta é: você se importa? Pensei na postagem, na humilhação, na curtida da Dona Marisa, nos comentários rindo de mim, no telefone do Alcindo me ameaçando. Não, respondi, firme. Não me importo. Então vamos em frente. Ele se levantou, estendendo a mão. Amanhã protocolo o pedido de auditoria. Em uma semana o processo começa. E Janine, prepare-se. Porque isso vai ficar muito feio antes de melhorar. Depois que ele saiu, fiquei sozinha no apartamento. O silêncio era absoluto. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Peguei meu celular. Abri o Instagram. Fui até o perfil do Alcindo. A foto com a Mariana ainda estava lá. Mas os comentários tinham sido limitados. O perfil dela continuava trancado, mas havia postagem nova. Dele. Uma foto da fachada da empresa. Legenda. Crescimento é fruto de trabalho duro e dedicação, grato por cada conquista. Li os comentários, pessoas parabenizando, elogiando, admirando. Nenhum deles sabia. Nenhum deles imaginava a tempestade que estava prestes a chegar. Mas eu sabia. E pela primeira vez em meses, me senti no controle. Não era vingança, não era raiva. Era justiça. Era reconhecimento. Era tomar de volta o que sempre tinha sido meu. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. Atendi, cautelosa. Alô? Janine, é a Camila, do financeiro da Ferreira Materiais. Camila. Eu a conhecia. Trabalhava lá desde antes de eu começar a ajudar. Uma mulher séria, competente, que sempre tinha sido leal à empresa. Oi, Camila, tudo bem? Precisamos conversar. A voz dela estava baixa, quase sussurrando. Pessoalmente, você pode me encontrar amanhã? Sobre o quê? Sobre a Mariana, sobre o que está acontecendo aqui. Ela fez uma pausa. Janine, tá tudo errado, muito errado. E eu não sei mais o que fazer. Meu coração acelerou. Onde e quando? Cafeteria da Avenida Paulista. Aquela que a gente ia às vezes, 12h. Eu estarei lá. Ela desligou sem se despedir. Olhei para o telefone na minha mão, o peso do que estava acontecendo finalmente me atingindo. Isso estava apenas começando. E algo me dizia que era muito maior do que eu imaginava. Bem maior. A cafeteria estava lotada quando cheguei. 12h numa quarta-feira na Avenida Paulista significava executivos apressados, estudantes com laptops, turistas tirando fotos. O cheiro forte de café expresso misturava-se com o burburinho constante de conversas e o tilintar de xícaras. Encontrei Camila num canto, numa mesa pequena perto da janela. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, as mãos tremendo ligeiramente enquanto mexia no café que já devia estar frio. Janine. Ela se levantou para me abraçar e senti a tensão no corpo dela. Obrigada por vir. Claro. Sentei na frente dela, estudando seu rosto. Você está bem? Não. A resposta veio direta, sem rodeios. Ela olhou ao redor, verificando se alguém estava prestando atenção, antes de se inclinar para a frente. Janine, eu não sei mais o que fazer. Estou pensando em pedir demissão,
mas tenho medo do que pode acontecer se eu sair agora. Por quê? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, como quem se prepara para pular de um precipício. Desde que a Mariana entrou, tudo mudou. Ela assumiu o controle do financeiro dizendo que tinha novas ideias, que ia modernizar os processos. O Alcindo deixou. Na verdade, incentivou. Disse que confiava nela, que ela tinha energia nova. E ela não tem a menor noção do que está fazendo, Janine. A voz de Camila estava carregada de frustração. Nenhuma. Ela confunde fluxo de caixa com lucro líquido. Não sabe a diferença entre nota fiscal de entrada e saída. Aprovou pagamentos duplicados porque não checou o sistema. Mas tem você lá. Você sempre foi ótima com números. Tinha. Camila corrigiu, amarga. Ela me tirou da função. Disse que eu era antiga demais nos métodos, que precisava de gente mais alinhada com a visão dela. Me colocaram no atendimento ao cliente. Senti raiva fervendo dentro de mim. Alcindo deixou? Ele nem sabe direito o que está acontecendo. Está obcecado com a expansão, com as novas lojas, com os fornecedores chineses. Delega tudo para ela, confia cegamente. E ela? Camila parou, mordendo o lábio. Ela o quê? Ela está desviando dinheiro, Janine. Tenho certeza. As palavras caíram entre nós como bombas. O barulho da cafeteria pareceu sumir por um instante. O mundo reduzido apenas àquela mesa, àquela confissão. Você tem provas? Evidências. Camila puxou uma pasta de dentro da bolsa, colocando-a entre nós. Não é prova concreta ainda, mas é suficiente para levantar suspeitas sérias. Abri a pasta. Dentro havia cópias de documentos, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários. Olha isso aqui. Ela apontou para uma nota fiscal. Pagamento para MCR Consultoria Empresarial, R$ 10.000, todo mês nos últimos 3 meses. O que é isso? Ninguém sabe. Procurei no Google, no Receita Federal, em tudo. Não existe empresa com esse nome registrada oficialmente, mas o dinheiro sai todo mês, certinho. E o Alcindo não percebeu? Ela apresenta relatórios simplificados para ele. Gráficos bonitos, números gerais, ele assina sem questionar, confia nela completamente. Continuei folheando, mais notas, mais pagamentos estranhos, empresas fantasmas, valores duplicados. Quanto? Perguntei, a voz rouca. Pelo que consegui rastrear nos últimos 3 meses, entre 50 e 70 mil reais. 70 mil, em 3 meses. Meu estômago revirou. Camila, você precisa levar isso para o Alcindo. Já tentei. Ela passou a mão pelo rosto, exausta. Ele não acredita. Disse que estou com ciúmes dela, que sou resistente a mudanças, que a Mariana trouxe resultados, que a empresa cresceu. Cresceu por causa dos contratos novos, dos fornecedores chineses, nada que ela fez. Eu sei disso, você sabe disso, mas ele está cego. Está apaixonado. E ela sabe usar isso. Fechei a pasta tentando processar tudo. Por que você está me contando isso? Porque você tem poder que eu não tenho. Ela me olhou diretamente nos olhos. Soube da cláusula no seu divórcio. Soube que você pode pedir auditoria. Se você fizer isso, tudo vai vir à tona. Todos os erros, todos os desvios, e talvez o Alcindo finalmente acorde. Ou me odeie ainda mais. Provavelmente. Camila deu um sorriso triste. Mas pelo menos a empresa sobrevive e você consegue o que merece. Aquela empresa não seria nada sem você, Janine. Todo mundo que trabalha lá sabe disso. Foi você quem estruturou tudo. E agora assistir ela ser destruída por uma oportunista. Sua voz quebrou. Vi lágrimas brilhando nos olhos dela. Eu trabalhei lá por 15 anos. É como ver minha casa pegar fogo e não poder fazer nada. Segurei a mão dela por cima da mesa. Você pode fazer cópias disso tudo para mim? Já fiz. Ela empurrou a pasta na minha direção. Isso é seu, tudo que consegui reunir. Não é muito, mas é suficiente. Guardei a pasta na minha bolsa. Camila, obrigada, de verdade.
Não me agradeça ainda. Isso vai ficar feio. Ela não vai desistir fácil. E o Alcindo... Ela balançou a cabeça. Ele vai defender ela até o fim. Você precisa estar preparada para isso. Estou. Mentira. Eu não estava preparada. Nem um pouco. Mas não ia recuar. Naquela tarde, assim que voltei para casa, liguei para Dr. Roberto e marquei reunião de emergência. Ele chegou 1 hora depois, e quando mostrei os documentos que Camila me deu, vi seus olhos se arregalarem. Isso é ouro, Janine. Ouro puro. Ele folheava as páginas rapidamente, a mente trabalhando em velocidade máxima. Com isso, conseguimos justificar não só a auditoria, mas uma investigação completa. Possível fraude, desvio de recursos, isso pode virar processo criminal. Eu não quero destruir ele. Não é você quem está destruindo. Dr. Roberto me olhou sério. É ele quem se colocou nessa situação. Você só está protegendo seus direitos. Passamos as próximas 3 horas revisando tudo. Cada documento, cada nota, cada transação suspeita. Dr. Roberto fazia anotações freneticamente, traçando conexões, identificando padrões. Amanhã protocolo tudo. Ele finalmente fechou a pasta satisfeito. Pedido formal de auditoria, com essas evidências como justificativa. O juiz não vai ter como negar. Quanto tempo até começar? 1, 2 semanas no máximo. E quando começar, Janine, não tem volta. Tudo vem à tona. Tudo. Depois que ele saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos. Parte de mim, uma parte pequena, mas ainda presente, sentia pena do Alcindo. Ele tinha sido meu marido por 12 anos. Tinha sido meu companheiro, meu parceiro. Tínhamos construído coisas juntos. Mas então lembrei da postagem, da humilhação, das curtidas, dos comentários, da ameaça no telefone. E a pena evaporou. Nos dias seguintes, as coisas se aceleraram de forma surreal. Dr. Roberto protocolou o pedido. O processo foi aceito. Data foi marcada para início da auditoria. Dali a 10 dias. E então, o inferno começou. Primeiro foram as ligações. Não do Alcindo. Ele já tinha desistido de me ligar diretamente, mas da Dona Marisa. Janine, minha filha. A voz dela pingava falsa doçura. Podemos conversar? Sobre o que, Dona Marisa? Sobre essa situação, essa auditoria. Meu filho está desesperado. Você não precisa fazer isso. Podemos resolver de outra forma. Não há nada para resolver. É meu direito legal. Mas você vai destruir a empresa. Tudo que construímos, tudo que a família trabalhou. A família. Como se eu nunca tivesse sido parte dela. Como se meus anos de trabalho não contassem. Dona Marisa, com todo respeito, a senhora curtiu uma postagem me humilhando. Validou publicamente que eu não era boa o suficiente para seu filho. E agora quer que eu tenha pena? Aquilo foi só... A Mariana estava empolgada. Não foi nada demais. Para a senhora não foi. Para mim, foi tudo. Desliguei antes que ela pudesse responder. Depois vieram as mensagens, de pessoas que eu nem falava há anos. Primos distantes do Alcindo, amigos em comum. Todos com a mesma mensagem. Não faz isso. Pensa bem. Você vai se arrepender. Bloqueei todos. A Carol, minha melhor amiga, foi a única que me apoiou incondicionalmente. Destrói eles, amiga. Ela disse quando nos encontramos para jantar. Destrói todos. Eles mereceram. Não é sobre destruir. Eu sei, mas se destruir no processo... Bônus, né? Ela deu uma piscada, me fazendo rir pela primeira vez em dias. Mas a pressão estava aumentando. Sentia nos olhos das pessoas na rua, na forma como vizinhos desviavam o olhar, nos sussurros que paravam quando eu entrava em ambientes. Janine, a ex-mulher vingativa. Janine, que não aceita que ele seguiu em frente. Janine, que quer destruir o ex-marido. As narrativas se espalhavam como fogo. Sempre me colocando como a vilã. Até que recebi uma mensagem que mudou tudo. Era de um número desconhecido. Sem nome, sem foto de perfil.
Você não sabe com quem está mexendo. Pare agora ou vai se arrepender. Meu sangue gelou. Mostrei para Dr. Roberto imediatamente. Ameaça. Ele disse categórico. Vamos registrar na polícia. Isso fortalece seu caso. Fizemos o boletim de ocorrência, mas aquilo me abalou mais do que eu queria admitir, porque significava que alguém estava desesperado. Desesperado o suficiente para ameaçar. Quem? A resposta veio 3 dias depois. Eu estava saindo do trabalho quando vi, do outro lado da rua, uma mulher me observando. Mariana. Nossos olhos se encontraram. Ela não desviou. Ficou parada ali, os braços cruzados, o rosto uma máscara de raiva mal contida. Meu coração disparou. Pensei em correr, em gritar, em fazer alguma coisa, mas não fiz nada. Apenas olhei de volta, firme, sem medo. Depois de longos segundos, ela tirou o celular e digitou algo. Meu telefone vibrou. Mensagem do mesmo número desconhecido de antes. Última chance. Desiste ou você perde tudo. Olhei para ela. Ela sorriu. Frio. Calculado. Então digitei minha resposta, sem desviar o olhar. Faça o seu pior. Enviei. Vi a expressão dela mudar. A confiança vacilando por um instante. Depois, ela deu meia volta e foi embora, os saltos batendo forte na calçada. Entrei no carro com as mãos tremendo. Sentei ali por longos minutos, tentando acalmar a respiração, processar o que acabara de acontecer. Ela tinha me ameaçado, pessoalmente. Não era mais só briga legal. Estava se tornando pessoal, perigoso. Liguei para Dr. Roberto novamente. Contei tudo. Janine, vou ser direto com você. A voz dele estava séria. Essa mulher está desesperada. Pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis. Você precisa ter cuidado, muito cuidado. Ela não vai fazer nada. São só ameaças vazias. Talvez. Mas talvez não. Por favor, me promete que vai ficar atenta. Não anda sozinha à noite. Avisa onde está. Mantenha alguém informado. Tá bem. Mas no fundo eu estava apavorada, porque finalmente entendia. Isso não era sobre direitos legais. Não era sobre auditoria. Não era sobre justiça. Era guerra. E eu tinha acabado de perceber que estava lutando sozinha contra pessoas que tinham muito mais a perder do que eu imaginava. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto no escuro, me perguntei se valia a pena, se a justiça valia toda essa dor, todo esse medo, toda essa pressão. Peguei meu celular, abri o Instagram, procurei aquela postagem original, mesmo sabendo que já tinha sido deletada. Mas a memória estava lá, gravada na minha mente como fogo. Graças a Deus tem uma mulher que cuida do seu corpo, diferente de certas pessoas. E então soube a resposta. Sim, valia a pena. Cada segundo de medo. Cada ameaça. Cada noite sem dormir. Porque não era sobre dinheiro. Não era sobre vingança. Era sobre olhar no espelho e saber que eu não tinha me acovardado. Que eu tinha lutado. Que eu tinha me defendido. Era sobre dignidade. E essa ninguém ia tirar de mim. Nunca mais. A auditoria começou numa segunda-feira cinzenta de agosto. Eu não estava lá, claro. Não tinha motivo legal para estar. Mas Camila me mantinha informada, através de mensagens discretas ao longo do dia. Chegaram às 8 horas. 3 auditores pediram acesso a tudo. O Alcindo tá nervoso. Mariana mais ainda. Estão separando documentos desde cedo, escritório trancado. Cada mensagem fazia meu estômago revirar. Não de arrependimento, mas de ansiedade pura, porque aquilo era real agora. Não era mais planejamento, não era mais ameaça, era concreto. Fiquei no trabalho tentando me concentrar, mas era impossível. Olhava para a tela do computador e via apenas números borrados. Meu chefe passou pela minha mesa 3 vezes perguntando se eu estava bem. Só um pouco cansada, menti. Às 4 da tarde, meu celular vibrou. Dr. Roberto. Janine, preciso que venha ao escritório. Agora. Aconteceu alguma coisa? Sim, algo grande, muito grande.
Meu coração disparou. É bom ou ruim? Depende da perspectiva. Para você, muito bom. Para eles, catastrófico. Peguei minha bolsa, inventei uma desculpa qualquer no trabalho e saí correndo. O escritório do Dr. Roberto ficava na Vila Mariana, num prédio comercial antigo, mas bem cuidado. Subi os 3 lances de escada quase correndo, o coração batendo no compasso dos meus passos apressados. Ele me esperava na sala de reuniões. Não estava sozinho. Havia outro homem ali, mais velho, de terno cinza e óculos de armação grossa. Janine, esse é o Dr. Paulo Andrade. Ele é contador forense. Eu o chamei para analisar os documentos preliminares da auditoria. Apertei a mão dele, confusa. Documentos preliminares? Mas a auditoria começou hoje. E já encontraram coisas. Dr. Paulo abriu um laptop na mesa. Muitas coisas. Sentei, as pernas subitamente fracas. Que tipo de coisas? Ele girou o laptop na minha direção. A tela mostrava uma planilha complexa, cheia de números e códigos que eu não entendia completamente. A senhorita Mariana Cristina? Ele começou, o tom profissional, mas com um traço de indignação. Não é apenas incompetente, ela é criminosa. As palavras caíram como bombas. Nos últimos 6 meses, continuou o Dr. Paulo, ela desviou aproximadamente R$220 mil da empresa, através de empresas fantasmas, notas fiscais falsas e pagamentos duplicados. 220 mil. O número ecoou na minha cabeça, irreal. Como ela conseguiu? Facilmente. Dr. Roberto tomou a palavra, porque tinha acesso total ao financeiro e ninguém checava o trabalho dela. O Alcindo confiava cegamente. Assinava o que ela colocava na frente dele, e ela aproveitou. Mas 220 mil. Balancei a cabeça tentando processar. Para onde foi esse dinheiro? Parte para empresas fantasmas que existem apenas no papel. Parte para contas pessoais dela. Dr. Paulo puxou outro documento. Ela não foi nem inteligente nisso. Deixou rastros por toda parte. É quase amadorístico. Ela achava que não seria pega, Dr. Roberto completou. Estava tão confiante na paixão cega do Alcindo que nem se preocupou em cobrir os rastros direito. E tem mais. Dr. Paulo me olhou sério. A empresa está tecnicamente falida. O quê? Com os desvios, com os pagamentos errados, com a bagunça financeira. Mesmo com o crescimento, a empresa não tem caixa para se manter. Está funcionando no vermelho há pelo menos 3 meses. Se ninguém fizer nada, em 6 meses terão que fechar as portas. Senti a sala girar. A empresa que eu ajudei a construir, que tinha sido minha vida por tantos anos, estava morrendo, por causa dela. O que acontece agora? Minha voz saiu rouca. Agora, Dr. Roberto disse, pegando uma caneta e batendo na mesa para enfatizar. Os auditores vão apresentar o relatório completo. Vai ter que abrir processo criminal contra a Mariana. Ela vai ser investigada, provavelmente presa. E o Alcindo... O Alcindo vai ter que responder também. Dr. Paulo completou. Como sócio responsável, ele tinha a obrigação de fiscalizar. A negligência dele contribuiu para isso tudo. E eu? Perguntei, quase com medo da resposta. Você? Dr. Roberto sorriu. Aquele sorriso de quem acabou de ganhar um caso importante. Você tem direito à compensação. Grande compensação. Por ter estruturado a empresa, por ter trabalhado sem receber, por ter seus direitos ignorados. Com base no valor que a empresa tinha antes de tudo isso, calculamos algo em torno de R$150 mil. R$150 mil. Era mais do que eu ganhava em 3 anos de trabalho. Mas a empresa não tem esse dinheiro, falei, a realidade me atingindo. Não tem. Mas tem patrimônio. Tem as lojas, tem estoque, tem equipamentos, vai ter que liquidar coisas, mas você vai receber o que é seu. Fiquei em silêncio, processando tudo. Parte de mim sentia vitória. Justiça sendo feita. O reconhecimento que eu sempre mereci. Mas outra parte.
Outra parte sentia uma tristeza profunda, porque era o fim real de tudo que eu e Alcindo construímos juntos. O fim de um sonho que já estava morto, mas que agora seria enterrado oficialmente. Tem uma coisa que preciso te contar. Dr. Roberto trocou um olhar com Dr. Paulo. O Alcindo quer falar com você. Não. Janine. Eu disse não. Minha voz saiu firme. Não vou falar com ele. Tudo o que precisamos discutir, discutimos através de vocês. Ele está desesperado. A mãe dele também. Estão pedindo para você reconsiderar. Para parar a auditoria. Para o quê? Explodir. Para deixar a namorada dele continuar roubando? Para fingir que nada aconteceu? Para aceitar de novo ser tratada como se eu não importasse? Não. Mas talvez para conversar sobre um acordo. Algo que beneficie a todos. Não existe beneficiar a todos aqui, Dr. Roberto. Existe justiça. E justiça é o que eu vou ter. Ele assentiu, sem discutir. Conhecia aquele olhar no meu rosto. Determinação inabalável. Nos dias seguintes, a bomba explodiu. A auditoria foi concluída. O relatório, devastador. 23 páginas documentando cada irregularidade, cada desvio, cada erro. A recomendação era clara: processo criminal contra Mariana Cristina por apropriação indébita, falsidade ideológica e fraude. E investigação sobre Alcindo por negligência administrativa. A notícia se espalhou rapidamente. Funcionários entraram em pânico. Fornecedores começaram a cobrar pagamentos atrasados. Clientes questionaram contratos. Camila me ligou numa quinta à noite, a voz embargada. Janine, está um caos aqui. Completo caos. O Alcindo demitiu a Mariana. Ela saiu gritando, ameaçando processar, dizendo que ele sabia de tudo. Tem gente pedindo demissão. Tem fornecedor ameaçando quebrar contrato. É o fim. Como ele está? Silêncio. Depois, baixinho. Destruído. Ele ficou velho, sabe? De um dia para o outro. Parece que envelheceu 10 anos. Não dorme, não come direito. Só fica olhando para os documentos como se não acreditasse. Senti um aperto no peito. Não de pena, mas de reconhecimento. Eu sabia como era aquela sensação. De ver tudo desmoronar. De perceber que confiou na pessoa errada. De acordar e entender que perdeu tudo. Eu tinha sentido isso quando ele pediu divórcio. Agora era ele sentindo. E a Mariana? Sumiu. Fechou todas as redes sociais de novo. Disseram que ela está tentando achar advogado, mas com as provas que tem... Ela vai presa, Janine. Não tem jeito. E a família dele? A dona Marisa está tentando salvar as lojas. Colocou a casa dela como garantia para um empréstimo. Tá vendendo coisas. Desesperada. A casa. A casa onde eu tinha passado tantos domingos, tantos almoços, tantos natais. Dona Marisa tinha aquela casa há 30 anos. Era o orgulho da vida dela. E agora ia perder por causa do filho. Camila. Comecei, mas não sabia o que dizer. Eu sei. Ela suspirou. Eu sei que eles mereceram. Mas ainda dói ver. Porque não é só o Alcindo e a Mariana. São pessoas inocentes, funcionários que podem perder emprego, famílias que dependem daquele salário. Não foi minha culpa. Eu sei, não estou dizendo que foi, mas é triste do mesmo jeito. Desliguei pensando nisso, nas consequências. Nas ondas que uma ação cria, atingindo pessoas que nem estavam envolvidas, nos danos colaterais da justiça. Mas então lembrei de mim chorando no corredor do mercado. Lembrei da humilhação. Lembrei da curtida. Lembrei da ameaça. E qualquer simpatia evaporou. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Dona Marisa. Atendi, contrariando minha própria regra. Janine. A voz dela estava quebrada, sem a arrogância de antes. Por favor, preciso falar com você. Dona Marisa. Pessoalmente. Por favor, eu imploro.
Contra meu melhor julgamento, concordei. Nos encontramos numa padaria do bairro dela. Lugar neutro, público, seguro. Ela estava diferente, magra demais, cabelo mal arrumado, olheiras profundas. As mãos tremiam quando segurou a xícara de café. Obrigada por vir. Começou sem me olhar nos olhos. O que você quer, Dona Marisa? Quero te pedir desculpas. As palavras saíram difíceis, forçadas. Pela curtida, pelo que a Mariana disse, por tudo. Um pouco tarde para isso, não acha? Eu sei. Ela finalmente me encarou e vi lágrimas nos olhos. Eu sei que fui terrível com você, que não te defendi quando deveria, que escolhi o lado errado, mas Janine, por favor, para com isso. O Alcindo vai perder tudo. Eu vou perder tudo. A casa, a empresa, tudo. Não é comigo que você deveria estar falando. É com os auditores, com a justiça. Mas você pode parar. Você pode desistir do processo, da compensação. Você pode... Pode o quê? Fingir que nada aconteceu? De novo? Sempre de novo? Não é isso. É sobre família, sobre história, sobre... Eu fui família. Minha voz subiu, chamando a atenção das outras mesas. Respirei fundo, forçando a voz a voltar ao normal. Eu fui família por 12 anos. Trabalhei, construí, sacrifiquei. E quando precisei, quando fui humilhada publicamente, onde estava a família? Silêncio. Ela não tinha resposta. Curtindo a postagem. Respondi por ela, rindo de mim. Validando minha humilhação. Essa foi a família. Janine. Ela tentou segurar minha mão, mas eu puxei. Eu sei que erramos, mas você é melhor que isso. Você sempre foi melhor. Não faz isso por vingança. Por favor. Não é vingança. Me levantei, pegando minha bolsa. É justiça, e é a primeira vez na minha vida que eu coloco minha justiça, meus direitos, minha dignidade acima de todos, acima da família, acima do que os outros vão pensar. Acima da culpa que vocês estão tentando me fazer sentir. Você vai se arrepender. Talvez. Olhei para ela uma última vez, mas vai ser arrependimento meu, minha escolha, meu direito. E sabe qual a diferença? Dessa vez, eu o escolhi. Ninguém escolheu por mim. Saí sem olhar para trás. Naquela noite, sozinha no apartamento, desabei. Chorei. Muito. Não de tristeza, mas de exaustão. De cansaço emocional. De peso que finalmente estava conseguindo soltar. Porque pela primeira vez, eu tinha sido egoísta. Tinha colocado meus direitos, meus sentimentos, minha justiça acima do conforto dos outros. E doía. Doía muito, mas era necessário. Meu celular vibrou. Mensagem da Carol. Orgulhosa de você, amiga, do fundo do meu coração. Sorri através das lágrimas. Sim, eu também estava começando a ficar orgulhosa de mim. O dia do confronto final chegou numa terça-feira chuvosa de setembro. Não foi planejado, não foi marcado. Simplesmente aconteceu. Eu estava saindo do supermercado, empurrando o carrinho com as compras, quando os vi. Do outro lado do estacionamento. Alcindo e Mariana, discutindo ao lado do carro dele. Não era discussão comum. Era briga. Dela gritando, gesticulando violentamente. Dele tentando acalmar, olhando ao redor constrangido pelas pessoas que paravam para observar. Meu primeiro instinto foi fugir. Entrar no carro e ir embora antes que me vissem. Mas meus pés não se moveram. Fiquei ali, parada, observando a cena se desenrolar como se estivesse assistindo a um filme. Mariana o empurrou. Forte. Ele cambaleou para trás, surpreendido. Você sabia! Ela gritou, a voz ecoando pelo estacionamento. Você sabia e me deixou fazer! Me usou! Eu não sabia de nada. Você que... Mentiroso! Você é um mentiroso covarde! E então ela me viu. O mundo pareceu parar por um instante. Nossos olhos se encontraram através do estacionamento chuvoso. Vi o reconhecimento, a raiva. O ódio puro. Ela marchou na minha direção,
os saltos batendo na calçada molhada, o cabelo grudado no rosto pela chuva. Alcindo correu atrás dela, tentando segurar, mas ela o empurrou de novo. Você! Ela apontou o dedo para mim, venenosa. Tudo isso é culpa sua! Instintivamente dei um passo para trás, as mãos apertando a alça da bolsa. Meu coração disparou, adrenalina inundando minhas veias, mas forcei minha voz a sair calma. Culpa minha? Repeti, a voz surpreendentemente firme apesar do medo. Culpa minha que você roubou 200 mil reais? Eu não roubei. Eu estava gerenciando. Eu estava tentando crescer a empresa. Gerenciando? Um riso amargo escapou da minha garganta. É assim que você chama desviar dinheiro para empresas fantasmas? Gerenciamento? Ela deu mais um passo na minha direção. Alcindo finalmente a alcançou, segurando seu braço. Mariana, para. Vamos embora. A voz dele estava cansada, derrotada. Não! Ela se soltou dele com violência, virando-se para mim novamente. Ela me humilhou, me expôs, me destruiu. E por quê? Por causa de uma postagem? Por causa do seu ego ferido? Não. Dei um passo à frente agora, a raiva superando o medo. Por causa de anos de trabalho não reconhecido, por causa de humilhação pública, por causa de ter sido tratada como se não importasse. A postagem foi só a gota d'água. Você é patética, ela cuspiu as palavras. Usando a lei para se vingar porque ele te deixou, porque ele preferiu outra, porque você não foi boa o suficiente. A frase atingiu em cheio. Meu rosto ardeu, lágrimas ameaçando cair. Mas não ia dar a ela essa satisfação. Não agora. Não nunca mais. Sabe o que é realmente patético? Minha voz saiu baixa, mas letal. Você, uma mulher de 28 anos tão insegura que precisa humilhar publicamente outra para se sentir superior. Tão incompetente que destrói em meses o que levou anos para construir. Tão criminosa que vai passar os próximos anos pagando pelo que fez. Cala a boca! E sabe o que é mais patético ainda? Continuei, implacável. Você achando que ele é prêmio, que ganhou. Quando, na verdade, você só herdou os problemas que eu tive, a inteligência de abandonar. Olhei para o Alcindo. Ele estava parado ali, molhado pela chuva, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Parecia ter envelhecido 10 anos. E pela primeira vez, não senti nada. Nem raiva, nem dor, nem amor, nem rancor. Nada. Você sabe o que mais dói? Falei diretamente com ele agora. Não é o divórcio. Não é você ter seguido em frente. É que durante 12 anos eu achei que você me respeitava. Que mesmo sem amor ardente havia respeito, parceria, consideração. E então descobri que nunca houve. Eu era conveniente, útil, descartável. Janine. Ele começou, a voz embargada. Não. Levantei a mão, cortando-o. Não quero suas desculpas agora. Não quero suas justificativas. Não quero nada de você. Só quero o que é meu por direito. O que eu trabalhei para ter. E se isso destruir o que restou da sua empresa, é problema seu. Consequências suas. Escolhas suas. Você não tem direito a nada, Mariana gritou de novo. Você não trabalhou. Você só estava lá porque era casada com ele. Isso não é trabalho. Ah, não é? Dei um passo na direção dela, enfrentando-a diretamente. Então por que pagaram você para fazer exatamente o que eu fazia? Por que te deram salário, benefícios, reconhecimento por trabalho que você diz que não é trabalho? Ela abriu a boca, fechou. Nenhuma resposta veio. É porque vocês dois sabem a verdade. Olhei entre ela e Alcindo. Sabem que eu construí aquilo, que estruturei, organizei, salvei, e escolheram me apagar dessa história, me reduzir à esposa que ajudava, porque era mais fácil, mais conveniente, mais confortável para o ego de vocês. Eu te amei. Alcindo falou finalmente, a voz quebrada. Por anos, Janine, eu te amei de verdade. Talvez. Senti uma lágrima finalmente escorrer. Uma única lágrima que limpei rapidamente. Mas amor sem respeito não é amor. É conveniência.
E eu mereço mais que isso. O silêncio caiu entre nós. A chuva continuava caindo, lavando o estacionamento, as pessoas ao redor fingindo não ouvir, mas obviamente prestando atenção em cada palavra. Mariana estava chorando agora, toda a bravata desaparecida. Alcindo olhava para o chão, os ombros caídos em derrota completa. E eu me sentia livre, livre de peso, livre de culpa, livre da necessidade de aprovação deles. Adeus, Alcindo, disse finalmente. Espero que você consiga reconstruir, de verdade, mas sem mim, nunca mais comigo. Virei para ir embora quando ouvi. Espera! Era Mariana, correndo atrás de mim. Alcindo tentou segurá-la, mas ela se soltou. Você quer saber a verdade? Ela estava histérica agora, as palavras saindo atropeladas. Quer saber por que fiz aquela postagem? Por que te humilhei? Não mentir. Porque eu tinha ciúmes, ela gritou, interrompendo-me. Porque mesmo depois de divorciados, ele ainda falava de você. A Janine faria assim. A Janine organizava melhor. A Janine sabia como resolver. Sempre você, sempre na sombra. E eu precisava que você sumisse, que ele parasse de te ver como referência. As palavras ecoaram. Confissão inesperada. Vulnerabilidade crua. Então postei aquilo. Ela continuou, agora chorando abertamente. Para te diminuir. Para fazer você se sentir pequena. Para provar para ele que eu era melhor, que eu o valia mais. Mas não valho, né? Porque destruí tudo. Tudo! Ela desabou ali mesmo, no meio do estacionamento, soluçando descontroladamente. Alcindo finalmente a alcançou, ajoelhando ao lado dela, tentando acalmar. Fiquei parada, olhando aquela cena. Parte de mim sentia pena, genuinamente, porque reconhecia aquela insegurança, aquela necessidade desesperada de ser vista, valorizada, escolhida. Mas outra parte sabia que compaixão não significava absolvição. Ela tinha feito escolhas, escolhas que machucaram, escolhas que tiveram consequências. Mariana, falei baixo, me abaixando para ficar na altura dela. Você não me conhece, nunca me conheceu, mas vou te dizer uma coisa. Você nunca foi minha competição. Nunca foi sobre você ser melhor ou pior que eu. Era sobre ele me respeitar, me valorizar, me ver como igual, e ele não fez, não comigo. Provavelmente não vai fazer com você também. Olhei para o Alcindo. Ele me encarou, lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto dele também. Vocês merecem um ao outro, disse sem malícia. Apenas constatação. E eu mereço melhor. Levantei, ajeitei a bolsa no ombro e caminhei em direção ao meu carro. Não olhei para trás, não precisava. Naquela noite em casa, recebi uma ligação de Dr. Roberto. O Alcindo quer fazer um acordo. Que tipo de acordo? Ele vai te pagar a compensação integral. 150 mil. Parcelado em 12 vezes. Mas você desiste de qualquer outro direito sobre a empresa. Sem auditorias futuras. Sem reivindicações. Acabou. E a Mariana? Responde criminalmente. Isso ele não pode tirar. As provas estão todas lá. Mas ele quer encerrar a parte civil. Recomeçar. Tentar salvar o que resta. Pensei por longos minutos. Era tentador. Justiça finalmente sendo feita. Reconhecimento. Dinheiro que ia mudar minha vida. Aceito. Falei finalmente. Com uma condição. Qual? Ele escreve uma carta, escrita à mão, pedindo desculpas, reconhecendo meu trabalho, admitindo que me tratou injustamente. E eu quero essa carta registrada em cartório, fazendo parte do acordo. Isso não tem valor legal real. Não importa, eu quero. É inegociável. Silêncio. Depois, vou comunicar ele. 2 horas depois, recebi a confirmação. Ele aceitou. A carta chegou 3 dias depois. 2 páginas. Escrita à mão. Tremida em algumas partes, como se ele tivesse chorado enquanto escrevia. Janine, não há palavras suficientes para o que fiz com você. Para como te tratei.
para como permitir que te tratassem. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu e eu fui covarde demais para reconhecer isso quando importava. Você construiu comigo, sacrificou por mim, me salvou mais vezes do que eu posso contar. E eu te repaguei com ingratidão, desrespeito e humilhação. Você merecia pedestal, reconhecimento, sociedade formal. Mas eu te dei migalhas e esperei que você fosse grata. Lamento profundamente cada escolha que fiz, cada palavra não dita, cada trabalho não reconhecido. Você sempre foi excepcional. E eu? Eu só percebi isso tarde demais, com profundo arrependimento, Alcindo. Li 3 vezes, cada palavra gravando-se na minha memória. Não mudava nada, não apagava a dor, não desfazia a humilhação, mas validava. Oficialmente, por escrito, registrado. E isso era suficiente. 6 meses depois, estou sentada na varanda do meu apartamento, o mesmo apartamento que dividia com Alcindo, mas que agora é completamente meu. Reformei tudo. Pintei as paredes de um verde suave que sempre quis, mas ele achava muito chamativo. Comprei plantas novas, mudei os móveis, transformei completamente. Não tem mais nada dele aqui. Nada da vida que dividíamos. É meu espaço, minha paz, meu recomeço. O sol da tarde entra pela janela, iluminando a xícara de chá na minha frente. É um dia comum de março. Tranquilo, silencioso, perfeito. Meu celular vibra. Mensagem da Carol. Almoço amanhã? Quero saber das novidades. Sorrio. Novidades. Tenho algumas. Com o dinheiro da compensação, paguei todas as minhas dívidas. Coloquei uma boa parte na poupança e usei o resto para me matricular num MBA em gestão financeira. Sempre quis, mas nunca tive tempo ou dinheiro. Agora tenho os 2. Também mudei de emprego. Trabalho agora numa consultoria de pequenas empresas, ajudando empreendedores a estruturar seus negócios. É trabalho que amo. Trabalho que finalmente reconhece meu valor, minha experiência, minha dedicação. E pela primeira vez em anos, eu respiro. Respiro sem peso nos ombros, sem culpa me corroendo, sem precisar provar nada para ninguém. Apenas existo. E é suficiente. Soube por Camila, que ainda trabalha lá, tentando ajudar a salvar a empresa, que as coisas estão se estabilizando lentamente. Alcindo conseguiu renegociar com fornecedores. Fechou uma das lojas, mas manteve 2 funcionando. Está reconstruindo, tijolo por tijolo. Dona Marisa conseguiu salvar a casa, mas teve que vender um monte de coisas. O orgulho também. Agora trabalha meio período na própria empresa, ajudando no atendimento. E a Mariana? Foi condenada. 3 anos de prisão, conversíveis em prestação de serviços comunitários e multa pesada. Tem ordem de pagamento de restituição que vai durar anos. Seu nome está sujo, seu futuro incerto. Eu deveria sentir satisfação, vingança completa, justiça servida. Mas não sinto. Sinto paz. Apenas paz. Porque finalmente entendi algo importante. Aquilo nunca foi sobre eles. Foi sempre sobre mim. Sobre me valorizar. Sobre não aceitar menos do que mereço. Sobre lutar pelos meus direitos mesmo quando o mundo inteiro me dizia para desistir. Foi sobre encontrar minha voz, minha força, minha dignidade. E agora que as encontrei, não preciso mais delas, nem do Alcindo, nem da Mariana, nem da validação de ninguém, porque eu sei meu valor. E isso basta. Meu celular vibra de novo. Desta vez, notificação do Instagram. Por curiosidade, algo que venho fazendo menos ultimamente, abro. É uma postagem da Carol, me marcando. Uma foto de nós 2 no último fim de semana, sorrindo, abraçadas, felizes. A legenda. Orgulhosa da minha amiga que ensinou a todas nós a lição mais importante. Nunca aceite menos do que merece. Nunca deixe ninguém te diminuir. E nunca, nunca tenha medo de lutar por você mesma. Te amo. Os comentários se acumulam. Pessoas que eu conheço e algumas que não conheço. Palavras de apoio,
de admiração, de identificação. Você é inspiração. Precisava ouvir isso hoje. Que história incrível! Força sempre! Leio todos e percebo que minha história, nossa história, tocou pessoas. Mulheres que passaram por situações parecidas, que foram diminuídas, desrespeitadas, esquecidas, e que viram em mim algo que precisavam ver. Possibilidade. Possibilidade de reagir, de lutar, de vencer, não através de vingança. Não através de ódio, mas através de justiça, de direitos, de recusa em aceitar o inaceitável. Fecho o aplicativo e volto a olhar pela varanda. Lá embaixo, a vida continua. Carros passam, pessoas caminham, o mundo gira. E eu faço parte dele novamente. Não como sombra de ninguém, não como metade de um casal, não como ex-alguma coisa, como Janine, simplesmente Janine. Uma mulher de 42 anos que aprendeu, da forma mais difícil, que sua maior responsabilidade não é com as expectativas dos outros, é consigo mesma. E essa lição, essa ninguém vai tirar de mim. Nunca mais. Então, meus queridos que me acompanharam até aqui, se você assistiu até o final, muito obrigada. De coração. Obrigada por ouvir minha história, por estar comigo nessa jornada. Eu sei que foi intenso, sei que foi pesado às vezes, mas era importante compartilhar. Porque tantas de vocês, principalmente vocês, mulheres que estão me assistindo agora, já passaram ou estão passando por algo parecido. Já foram diminuídas, desrespeitadas, esquecidas. E eu quero que saibam, vocês têm poder, têm direitos, têm valor. Não aceitem menos do que merecem. Não permitam que ninguém as diminua. E não tenham medo de lutar por vocês mesmas, porque no final, somos tudo o que temos. E precisamos ser suficientes para nós mesmas primeiro. Eu finalmente sou. E espero que vocês também sejam. Por favor, se gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários. Você já passou por algo parecido? Como lidou? O que aprendeu? Quero ouvir suas histórias. Quero conhecer cada uma de vocês. E lembrem-se, todo dia tem vídeo novo aqui no canal de Relatos e Histórias. Histórias reais de mulheres reais. Histórias de superação, de dor, de vitória. Porque nossas histórias importam e merecem ser contadas. Um beijo no coração de cada uma. E até o próximo vídeo. Com carinho, Janine.